Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa, no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra. Você que está participando da transmissão ao vivo, envie também seus comentários no chat, envie também o link deste culto para seus contatos no WhatsApp, para que eles também possam assistir esta mensagem, participar deste culto. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, os versículos 4 a 5, está escrito assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que significa a palavra permanecer? Ficar num local, num dado momento com alguém, ou ficar firme contra as circunstâncias difíceis, ou então esperar com firmeza, com determinação por alguma coisa ou por alguma pessoa. Na caminhada com os discípulos, permanecer significava ficar na presença física de Jesus. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, essa presença ela continuou existindo, mas a partir desse momento, por causa do Espírito Santo que foi derramado sobre os discípulos no Pentecostes, conforme está descrito em Atos capítulo 2. Hoje, permanecer em Cristo significa ser habitado por esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Permanência essa que possibilita um relacionamento íntimo com o Filho e com o Pai. Na medida em que gastamos tempo com a leitura da Palavra de Deus, com a oração e com a comunhão com outros irmãos e irmãs na fé, nós também fortalecemos essa permanência. A promessa de Jesus é que essa permanência irá produzir muitos frutos, ou seja, os frutos, eles são uma realização do amor de Deus em nossa vida. Não são apenas resultado do nosso esforço e dedicação. Por isso eu quero convidar você para me acompanhar no momento de oração. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor permanece conosco. Obrigado porque enviaste o Teu Espírito para habitar em nossas mentes e corações. Senhor, da mesma forma, nos ajuda a permanecer em Ti, a não desistirmos, a não desanimarmos. E que, de fato, essa conexão, essa ligação, essa permanência possa produzir muitos frutos na vida de cada um de nós. Não simplesmente a partir do nosso esforço, mas principalmente porque Tu habitas em nós. Assim, permanece conosco, nós queremos permanecer contigo. E perdão, Senhor, se temos sido negligentes, se temos sido desplicentes, se temos sido nada cooperativos nessa permanência, nessa caminhada contigo. Assim, Senhor, nós oramos e clamamos, nos ajuda a permanecermos firmes em Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém. Antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir uma música que fala justamente dessa busca por permanecer ligados a Cristo. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia.
minha alma ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Nas últimas semanas, nós temos abordado o tema da família em diferentes perspectivas, mas principalmente refletindo sobre o que significa amar nosso cônjuge e amar a nossa família. Em uma sociedade em que o amor frequentemente é confundido com um sentimento passageiro, nós temos sido desafiados por Deus a assumirmos compromissos duradouros que sustentam o amor para além dos sentimentos e das situações circunstanciais. Hoje nós vamos refletir sobre a forma como o amor é construído na relação entre os pais e as mães com seus filhos. Assim como no casamento, na relação conjugal, o amor parental ele se desenvolve através de um investimento contínuo, não o contrário. Quando os pais e as mães se dedicam a educar, ouvindo, corrigindo e celebrando as pequenas conquistas, pais e mães constroem uma história compartilhada que fortalece o afeto. O vínculo ele se renova, não apenas a partir daquilo que nós sentimos, mas principalmente pela persistência em cumprir o papel de pai e de mãe com intencionalidade, com disciplina, com perseverança e cuidado, mesmo nos dias em que o amor parece ausente. O texto de Deuteronômio, no capítulo 5, os versículos 5 a 7, nos diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Muitos pais e muitas mães estão inseguros no relacionamento com seus filhos. Quando eles são pequenos, até os seus 10, 11 anos, pais e mães procuram de todas as formas agradar os seus filhos para receberem em troca o afeto e o carinho deles. Muitos têm medo de serem rejeitados e acreditam que a única forma de garantir o amor dos seus filhos é fazer tudo tudo para que eles se sintam bem e não tenham nenhum tipo de sofrimento ou dificuldade. E aí, quando eles chegam na adolescência, a percepção é de afastamento. E por mais que mães e pais procurem ir ao encontro das necessidades dos seus filhos, eles não retribuem na mesma medida. E o sentimento, então, que prevalece é a frustração e o desânimo de não ser correspondido. Será que o amor não está mais presente? Onde ficou aquela sensação gostosa, aquele amor intenso de pegar o bebê nos braços e até chorar de emoção quando o bebê, o filho ainda pequeno, sorri para você? Isso é muito mais comum do que parece. Mas o amor verdadeiro, o que permanece,
ele não se baseia em sentimentos, não se baseia em momentos, ele se constrói. No texto de Deuteronômio, Deus não diz, quando você sentir vontade, quando você se sentir bem, ensine. Não, ele diz, ensine com persistência. Ou seja, mesmo quando não há resposta, mesmo quando a rotina cansa, mesmo quando seu filho ou sua filha está emburrado, emburrada ou resistente, o ensino deve continuar. Mas que ensino é esse? Não se trata apenas de conteúdo da fé, mas também do estilo de vida, principalmente do estilo de vida que transmite valores. Sentar à mesa, andar pelo caminho, levantar e deitar. O texto descreve a vida cotidiana como lugar onde o amor se expressa pela constância, pela firmeza nas atitudes. O pai ou a mãe que escuta com paciência, que corrige com sabedoria, que celebra as pequenas conquistas, está dia após dia construindo um amor mais sólido, que não é baseado apenas naquilo que se sente, mas que é baseado em princípios. O afeto, ele se desenvolve na fidelidade ao papel de pai e mãe, não da emoção do momento, não em satisfazer todas as vontades e necessidades do seu filho ou da sua filha. O livro de Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 6 a 10, nos dizem assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esse texto de Hebreus é bastante desafiador. Ele diz que Deus disciplina a quem ama. Isso pode parecer um pouco estranho. Disciplina é muitas vezes confundida com punição, autoritarismo e até falta de amor. Mas a Bíblia vê a disciplina como um ato de profundo cuidado. O texto diz que Deus nos disciplina como um pai que deseja ver os seus filhos crescendo saudáveis. E se nós, como pais e como mães, queremos que os nossos filhos conheçam a bondade, a verdade e a justiça, nós precisamos corrigir, orientar, mostrar limites. Nenhuma criança se desenvolve bem sem saber o que pode e o que não pode fazer. E nenhuma criança se sente verdadeiramente amada se não houver alguém que lhe diga: eu me importo tanto com você que não vou deixá-lo seguir por um caminho que eu considero ruim ou destrutivo para a sua vida. Por isso, para muitas coisas eu vou dizer não. Eu não vou corresponder às expectativas e muito menos realizar os seus desejos. Disciplina com amor é diferente de punição por raiva. É firmeza com ternura, é estabelecer limites seguros para um desenvolvimento saudável, é mostrar o caminho que Deus estabeleceu para todos nós, é dizer não quando for necessário, com a esperança de que no futuro você vai poder dizer sim, porque o seu filho ou sua filha amadureceu para fazer boas escolhas e tomar então boas decisões. Os limites e as regras, quando firmes, adequados à idade e bem fundamentados, estão dizendo aos filhos: você está seguro, porque há alguém responsável por você. Isso gera confiança, isso gera amor. Um amor que não é fundamentado em sensações momentâneas, mas um amor profundo. A parentalidade, então, não pode ser guiada apenas pelo que sentimos no momento,
Há dias em que estamos cansados, frustrados, desanimados, e é justamente aí que se revela o quão comprometidos nós estamos com a missão de educar e amar os nossos filhos, de conduzir os nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres que amam a Deus e para que assim saibam fazer boas escolhas por eles mesmos. O amor verdadeiro, ele aparece quando escolhemos não desistir. Quando mesmo depois de uma discussão, voltamos para a conversa. Quando mesmo após um erro, estendemos a mão. Quando decidimos ser presença constante, mesmo quando o afeto parece enfraquecido. Quando nós reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão. Pais que educam não são perfeitos, são perseverantes. Não são heróis, são servos. E é na perseverança que o amor se desenvolve. Não na perfeição, mas na perseverança humilde. A adolescência, por exemplo, é um tempo de muitos testes, né? O filho e a filha desafia, responde, se afasta. E o que os pais fazem? Amam, ou deveriam fazer, né? Amam com a presença, amam com estrutura e constância, amam não apenas pelo que sentem, mas agindo como Jesus Cristo agiria. Quando o adolescente provocar em você um sentimento de raiva, de decepção, de frustração, de dor, pergunte: como Jesus agiria? O que Jesus faria no meu lugar? Como se revela na prática o amor de Jesus nessa situação? Bem, na correria da vida, muitos pais e muitas mães se sentem culpados. Não tenho tempo de qualidade, não estou fazendo o suficiente, ou eu tenho feito tão pouco pelos meus filhos. Mas a verdade é que o amor se expressa em detalhes simples, nada complexos. Fazer o café da manhã, ajudar na lição de casa, perguntar como foi o dia, sentar para assistir um desenho, jogar videogame com ele ou com ela, fazer uma comida gostosa quando todos se reúnem à noite ou em algum outro momento da semana, contar uma história antes de dormir. Tudo isso são formas silenciosas de dizer: você é importante para mim. Como é que você, de forma silenciosa, diz para o teu filho, para a tua filha: você é importante para mim? Esses rituais, vamos dizer assim, constroem segurança emocional. E quando chegam aqueles dias difíceis, é essa a base que sustenta a relação. Ainda que a emoção falhe, a ação persiste. E isso ensina muito mais do que palavras bonitas ou presentes esporádicos. Nunca deveríamos desprezar o fato de que os filhos aprendem não apenas com aquilo que dizemos, mas principalmente com a maneira como nós vivemos. Se prometemos algo e não cumprimos, ensinamos a desconfiança. Se damos liberdade sem limite nenhum, ensinamos confusão, desestruturação. Se fugimos do conflito, ensinamos a omissão. Então, educar é muitas vezes remar contra a maré, é assumir um papel que exige renúncia, paciência, humildade, mas é nessa missão que nós descobrimos um amor mais profundo, o que nasce da fidelidade, não do impulso, o que nasce da constância, o que nasce dos pequenos rituais, da presença. E aí, talvez você, como pai, como mãe, esteja se sentindo cansado, cansada, alguns até exaustos. Alguns pais, algumas mães carregam um sentimento de que falharam de alguma forma na sua tarefa. Talvez você, como filho, como filha, ainda não compreendeu o amor dos teus pais. Mas eu quero dizer para todos vocês, Deus é um Pai de amor. E Ele conhece o cansaço da paternidade e da maternidade. Ele conhece a dor da disciplina. Ele sabe o que é amar filhos e filhas que nem sempre respondem na mesma medida. A educação de filhos não pode depender
de um amor perfeito, ela depende de um amor perseverante, um amor que ora, um amor que insiste, que ensina com persistência, que não desiste. O tempo que passamos com nossos filhos e com nossas filhas é muito mais poderoso em comunicar a eles o nosso amor do que qualquer outra coisa que nós façamos. Então, pais e mães que se dedicam a educar os seus filhos segundo a vontade de Deus, vocês estão plantando sementes eternas, estão moldando não apenas o presente dos seus filhos, mas o seu caráter, a sua fé e a sua vida como um todo. Então, se você é pai ou mãe e tem se sentido sobrecarregado, saiba, Deus caminha com você. Deus não espera de você perfeição, mas fidelidade. E quando errar, peça perdão. Quando acertar, agradeça. E em tudo, busque a direção de Deus, busque o amor que vem de Deus. Peça que o Espírito Santo te capacite nesta tarefa. Deus jamais vai te deixar sozinho nessa missão. Se você é filho, filha, lembre-se, o amor dos seus pais talvez não seja sempre do jeito que você gostaria. Mas honre seus pais. Esse é o único mandamento que tem uma promessa. Caminhe com eles, escute seus pais com mais paciência, porque um dia talvez você também será chamado a educar e então entenderá ainda mais sobre esse amor que se constrói ao longo do caminho. Bem, amar os filhos não é apenas fazer o que eles desejam, para que o clima dentro de casa seja sempre agradável, mas é insistir em educar com presença e responsabilidade, mesmo quando não há aquela reciprocidade imediata. É muitas vezes amar apesar do conflito, apesar da distância, apesar do silêncio. É amar como Jesus amou. Crianças aprendem a amar conhecendo o amor incondicional de seus pais por elas. Esse mesmo amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós. O amor de Deus por nós, ele não é frágil, ele não é volátil. Ele é demonstrado por Jesus em cada passo, em cada ação, em cada gesto, em cada atitude que ele teve com os seus discípulos, mas também com os seus opositores e inimigos. Esse amor gera muito mais do que obediência. Ele desenvolve conexão, ele constrói caráter, ele constrói comunhão. Então, como pai, como mãe, se movimente, caminhe nesse amor gracioso de Deus por você. Como disse antes, talvez você se sinta sobrecarregado, sobrecarregada, exausto, exausta. Então, busque esse amor de Deus. Deixa que Deus preencha a sua vida com o amor dele. E assim, nas pequenas coisas, tenha a atitude de Cristo dentro da sua casa, na sua família, com os seus filhos, com quem quer que seja. Vamos orar? Senhor, obrigado por teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor revelou o que de fato é amar. Assim nos ensina a amar, como o Senhor também nos ama. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Compartilho com você alguns avisos. Primeiro, convite para que você possa participar da campanha de inverno do Pão e Vida. Estamos arrecadando agasalhos, cobertores, roupas de cama, meias e toalhas, tanto para pessoas adultas como também para crianças. Claro que a gente pede que todas essas doações estejam limpas e em bom estado, para que elas possam ser entregues, para as pessoas. Para onde é que você traz essas doações? Você pode deixar no casarão da Luterana Floripa durante a semana, ou então nos cultos aos domingos no templo da Luterana Floripa. Então participe mais uma vez da campanha do agasalho do Pão e Vida deste ano. Um convite para os casais: no próximo dia 3 de julho, uma quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter mais uma palestra para os casais. Temos este ano feito
a cada mês, né, um tempo de reflexão, de palestra, de comunhão para os casais. E o tema, então, desse mês, no mês de julho, é os pais e a família do cônjuge. Então nós vamos refletir sobre a relação, né, com a geração anterior. Como é que nós lidamos, né, com as expectativas, com as frustrações, com a desconexão, com a aproximação, com o distanciamento que acontece nessa relação ao longo da vida. Então venha participar, né, os pais e a família do cônjuge. Inscrições via WhatsApp, né? Faça a sua inscrição pelo WhatsApp da Luterana Floripa. E ainda quero agradecer a você que tem contribuído com seus recursos financeiros aqui na Luterana Floripa. A sua contribuição é muito importante e tem ajudado a mantermos o nosso trabalho e as nossas atividades. Se você ainda não contribui e gostaria de fazer isso, então envie um Pix para o número que está aí na sua tela e mande também uma mensagem para o nosso WhatsApp informando sobre a tua contribuição. Com a colaboração de todos, nós vamos poder fazer mais e melhor. Então, muito obrigado, você que tem contribuído, né? Deus te abençoe. Se você precisar de mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.